Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia. Graças a Deus, vamos lá meditar mais um dia na palavra do nosso Pai. O Senhor é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é poderoso para falar conosco, para nos abençoar. Ele sabe da forma de que falar. Então eu e você apenas devemos o quê? Obedecer ao Senhor, os mandamentos, a palavra dele. Amém? A palavra de hoje se encontra em Marcos 7, que diz assim: Jesus e as tradições dos judeus. Eu vou ler do 6 em diante. E ele respondendo disse-lhe: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: Bem invalideis o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizer: Se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isto é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixa de fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando-se assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a esta. Aqui eu não vou ler tudo, mas eu quero explicar aqui a palavra que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite, nesse dia, nessa hora. Eu não sei que hora que você vai ouvir, porque muitas das vezes eu gravo aqui a palavra do dia, mas você vai estar vendo só de noite ou à tarde, não importa o momento. O meu costume é trazer a palavra do dia, mas muitas pessoas eu sei que pela correria do dia a dia não conseguem ouvir de manhã. Mas quando uma hora esse vídeo vai chegar até você, e eu creio que a hora vai ser a hora certa, a hora que Deus preparou para você ouvir. Então, aqui é quando os discípulos eles foram no mercado e não lavaram as mãos para comer. O que aconteceu? Os fariseus, que tinham aquele costume dos judeus, ficou julgando os discípulos por isso. Só que Jesus vendo aquilo e ele repreendeu. Ele repreendeu porque o que contamina o homem, aqui Jesus quis dizer para este povo, o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai da nossa boca, da nossa língua, o que nós falamos, a forma que nós agimos, entendeu? Então Jesus estava lhe ensinando que não era por causa de uma tradição de lavar as mãos que ia deixar eles mais limpo. Não. O que contamina o homem é o que sai e não o que entra. E aí ele entra naquela palavra que Moisés, quando Moisés deixou o mandamento de honrar seu pai e sua mãe, se você não fizer, você está pecando. Ele entra assim naquela tradição que Deus deixou para cada mandamento ali para o homem cumprir. Então, assim, o que Deus quis mostrar? Que não é o por fora que vai contaminar. É aquilo que nós falamos, é aquilo que nós profetizamos. Muitas das vezes, a nossa língua é um membro mais perigoso que nós temos. A língua, o poder da língua, ela serve para abençoar ou para amaldiçoar. É muito forte, é muito forte. Então, se eu e você pararmos para pensar, nós pensaríamos 10 vezes antes de nós pronunciar uma palavra. Pergunta para Deus, pergunta para o Espírito Santo de Deus se é da vontade dele de você liberar essa palavra que você está querendo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que o teu coração tem enchido? É da presença de Deus? É da palavra de Deus? Se for, você vai liberar palavras boas. Mas se não for, você vai liberar palavras torpes, que não vai agradar o Espírito Santo de Deus. Então Jesus ali, ele deu uma lição para os judeus. Ele estava explicando sobre a tradição, entendeu? Porque não é isso, não é o costume.
que vai deixar a pessoa mais santa ou menos santa, não. É as atitudes e a língua. E aqui ele fala: e chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouve-me vós todos e compreendei. Não há fora do homem que entrando nele que possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá vendo? Olha a lição que Jesus deu para os discípulos, para os fariseus, para os judeus, todos que estavam ali. Teve que aprender com Jesus. Então, o que te contamina é o que você vai soltar da sua boca. Guarda isso no teu coração. Nesse dia, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que hora você vai ouvir. Mas Deus, ele fala contigo hoje. Guarda a sua língua. Declara palavras boas, porque isso vai te contaminar. E isso vai trazer consequências na sua vida lá no futuro, lá na frente. Então, a palavra que Deus me manda trazer para vocês hoje, nesse dia, é essa. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, pare e pensa, peça sabedoria para Deus, peça discernimento espiritual, peça calma, sabedoria, paciência, estratégia para o que você vai falar, para o que você vai fazer, em todas as atitudes da sua vida. Amém? Essa palavra é muito linda, é muito linda. E ele fala mais, ó. Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, e ficando pura todas as comidas? E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens, olha o que sai, do interior do coração dos homens sai o quê? Os maus pensamentos, os adúlteros, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Entendeu? O ser humano, ele foi criado, é o coração mau. Entendeu? Só que Deus, ele pode mudar o meu coração e o teu coração. Basta nós pedir para ele sabedoria, para nós não ter essas qualidades aqui, ó. Esses defeitos, na verdade. Tudo isso que Deus falou aqui, que Jesus estava explicando. Se você quer liberar coisas má do seu coração, como está seu coração hoje? Eu quero deixar essa pergunta para nós. Hoje, medita nessa palavra. Que você venha ter de exemplo nessa palavra. Aprenda com Jesus a lição que ele deixou para todos os judeus ali. Eu não quero falar mais, não vou estender mais, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia hoje e lê Marcos 7 inteiro. Que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando no seu coração. Amém? Que Deus abençoe seu dia, sua casa, seu lar, sua família. E que eu creio que hoje nós teremos um dia de paz, de bênção, de providência. Eu creio que o Senhor já falou conosco, que Ele vai continuar falando e vai continuar abençoando a minha vida e a sua vida. Você crê? Digita um amém, declare, recebe, tome posse. Porque Deus está contigo, Deus está conosco, Ele é o nosso Pai. Amém? E se o Senhor deixar, amanhã eu volto para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Que Deus te abençoe.